Nossa palavra de boas-vindas a todos que estão acompanhando nossa reunião, mais uma reunião. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Damos as boas-vindas a você, onde você estiver, de onde você estiver nos acompanhando, receba o nosso abraço, o nosso muito obrigado. E mande esse link para quem você quiser, para que também acompanhe essa palavra, esta reunião, que ela não é nossa, ela é em nome de Jesus, é em nome de Deus, trazendo uma palavra de paz, uma palavra de esperança para os corações deste mundo, cheio de lutas, cheio de guerras, cheio de desesperanças, uma palavra de esperança. O tema da nossa reunião é Casa de Paz. O Senhor Jesus disse em João, capítulo 14, verso 27, dou para vocês a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós estamos nesta campanha de levar a paz do Senhor Jesus para a sua casa, para a sua vida, para o seu coração, porque o próprio Senhor Jesus disse, e o evangelista João escreveu no capítulo 14, verso 27, dou para vocês a minha paz. É o Senhor Jesus falando. E a paz que ele dá não é parecida com nada que o mundo oferece. Por isso ele diz, não vos-la dou como o mundo a dá. Nosso tema de hoje é livramento e proteção do Senhor para você e sua casa, baseado na história bíblica de uma mulher chamada Raabe. No livro de Josué, capítulo 2, nós vamos ler alguns versos, separamos alguns versos, a história é longa, então nós separamos alguns versos e vamos fazer os destaques desses versos para a nossa reflexão desta hora, que tem como tema, repetindo, livramento e proteção. Josué 2, verso 1, diz assim, do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem, examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Verso 8 em diante. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles, eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós daqui de Jericó ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Isso é o verso 11 que diz isso. Uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, ela reconhece isso. Verso 12. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vocês vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Por isso peço que me deem um sinal, que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam, nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certo de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Esse é o verso 15. Agora o 16 diz assim, ela disse, vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias.
até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Verso 18. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro de sua casa o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes de seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado de sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Agora vamos para o capítulo 6, do verso 20 em diante. É a hora agora do cumprimento da promessa. O capítulo 1 é quando eles fizeram o acordo. Agora o cumprimento do acordo. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu esse som, gritou com toda a força, e a muralha caiu, as muralhas de Jericó. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram, e mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade. O verso 21 fala exatamente dessa conquista e da destruição da cidade de Jericó. Verso 22. Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair a Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as irmãs e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e os puseram do lado de fora do acampamento israelita. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela, Raabe, vivem no meio do povo de Israel até hoje. Que Deus abençoe essa porção da palavra de Deus em minha casa e em sua casa. Este texto fala sobre bênção numa casa, bênção numa família, proteção para a casa, proteção para a família. Uma pessoa da casa resolveu liderar o processo de proteção e libertação da sua casa. E é o que nós queremos que você faça neste momento na sua casa. Ameaças estão pelo lado de fora, tentando destruir as nossas casas, tentando destruir nossas famílias, nossos filhos. Nós, mesmo dentro de casa, temos situações ameaçadoras. Tem um aparelho aí, olha, de quadradinho, retangular, chama-se televisão. Tudo que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta, que está entrando na sua casa, tentando destruir a sua casa, a minha casa, a nossa família. Então são situações ameaçadoras. O computador, o celular, a internet tem muita coisa boa, mas tudo que não presta também vem pela internet. E infelizmente, aquilo que não presta as pessoas acessam mais. Então, mande esse link para alguém, esse link presta. Essa mensagem presta. Mande para quantas pessoas você quiser. Muitas vezes nossa vida e nossa família passam por fortes ameaças. Às vezes a ameaça é enfermidade, às vezes são problemas financeiros, são desencontros no relacionamento e outras situações que vêm com uma força tão terrível de destruição, como se fosse um furacão sobre a família, sobre o coração, sobre a casa. E só Deus para proteger e libertar. Só Deus. As pessoas inventaram até um ditado, né? Isso aí, só Jesus. E realmente, é verdade. Mas como Jesus pode agir para resolver as coisas em nossa casa? Por que Jesus resolve, ou Deus resolve algumas coisas em umas casas e não resolve em outras casas? Será que o problema está em Deus? Não. Vamos aprender com Raabe as atitudes que Raabe tomou, os cuidados que ela tomou, as armas que ela usou para ter a vitória, para ter proteção para a família dela, para a casa dela e para a sua descendência, porque nós vemos que toda
toda a descendência dela foi abençoada. A primeira lição que nós anotamos dessa história é que quando pela fé nos entregamos ao Senhor, ainda que tenhamos errado muito, pelo amor de Deus, Ele nos protege e nos livra. Você viu na história que Raabe, ela era prostituta. E alguém pode dizer assim, mas ela não vai ser abençoada por Deus. As pessoas dessa vida nunca vão ser abençoadas. Eu já encontrei pessoas que vivem essa vida e elas achavam que não tinha esperança para elas. Aqui, distribuindo folhetos e convidando pessoas aqui em volta da nossa congregação, encontramos uma adolescente e quando uma senhora foi levar um folheto para ela, ela disse, Deus não me ama, porque eu já fiz muita coisa errada. Olha que pensamento triste. Uma adolescente que acha que Deus não pode amar porque ela já fez muita coisa errada na vida. E aí as irmãs sentaram com aquela adolescente na beira da calçada ali e falaram com ela do amor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. E aquela moça, junto com outros jovens que estavam ali, ouviram sobre o amor de Deus. Raabe, ela teve esta bênção do amor de Deus na vida dela e na casa dela. E isso fez a diferença. O cenário daquele momento era um cenário de guerra. O rei de Jericó declarou guerra contra Deus e contra o povo de Deus, que era o povo de Israel. Da mesma forma que o faraó, há 40 anos antes, desafiou o mesmo Deus. Você já sabe o que aconteceu com o faraó, né? Os pais de Raabe certamente eram jovens quando souberam do desfecho da história lá no Egito, quando o Egito ficou completamente destruído, porque o faraó resolveu desafiar a Deus. Ninguém desafia a Deus. Ninguém, mesmo que se ache poderoso, presidente, rei, seja quem for, imperador, desafiar a Deus é um risco. O faraó ficou completamente destruído. Os pais de Raabe eram jovens, porque isso aconteceu, ou seja, o desafio de faraó a Deus foi há 40 anos antes dessa história aqui. 40 anos depois, o povo de Israel, com Moisés, agora Moisés também já não está mais liderando, é Josué, chega ali perante a cidade de Raabe. E agora é o desafio de novo. E o rei de Faraó faz do mesmo jeito que o rei Faraó fez, o rei de Jericó. Ele desafiou o rei de Israel, desafiou Deus, o Deus vivo. E aí você já sabe o que aconteceu, a história, já lemos aqui o texto. Mas essa mulher chamada Raabe, ela faz a diferença, porque ela conhecia a história do passado e ela sabia que o Deus era o mesmo. O povo que saiu do Egito não era mais o mesmo. Moisés também já não estava mais ali, mas estava o Josué, estava o Calebe, e estava o povo de Deus, estava o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Assim, toda aquela cidade estava condenada à destruição, da mesma forma que o Egito, e todos os que desafiam o Deus vivo para guerrear contra Deus também não têm chance. Mas Raabe e sua família tiveram a oportunidade de receber a proteção e a libertação e aproveitaram a oportunidade. Os servos de Deus bateram à sua porta e ela os acolheu. Ela recebeu os 2 servos de Deus que foram, eles eram uma espécie de 007 dos nossos dias, eles eram espias. E Josué mandou que eles fossem lá para ver como é que eram as entradas, as saídas, quantos soldados, como é que era o exército. E eles foram para ver isso tudo. E eles ficaram hospedados, escondidos na casa de Raabe. De noite eles saíam, iam espiar, ver e ficaram ali o tempo que foi preciso. Mas foram descobertos. Eles foram descobertos ali. Só que Raabe os protegeu, os guardou. Se você quiser pode ler aí o texto, é uma história muito interessante, é uma história de suspense, como eu já citei aqui, uma história muito legal. E aí Raabe
declara a sua fé no Deus de Israel para aqueles homens. Ela não somente os acolhe, permite que ali seja o quartel-general deles, o local de esconderijo deles, enquanto eles estão fazendo o trabalho de espiar a terra, mas ela reconhece aqueles homens como os servos do Deus único. E ao abrir a porta da sua casa para os servos do Senhor, ela abre a porta para o próprio Senhor. Ela abre o coração dela para o próprio Senhor. Você precisa fazer isso também. Você pode fazer isso também. A Bíblia diz em João 13, 20, Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem recebe aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E em Hebreus 13, 2 diz: não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Eu gosto muito dessa palavra. E gosto de ser hospitaleiro. Gosto de hospedar pastores, missionários. Minha família, meus pais sempre hospedaram pastores, missionários, conferencistas. E você também pode receber um evangelista, alguém que traz um folheto à sua casa. Marque a hora para não atrapalhar. Ligue para um pastor, para um missionário, uma missionária. Olha, eu quero receber você aqui na minha casa, dia tal, hora tal, para você orar por mim, orar comigo. Também não vão chegar de surpresa para atrapalhar você, mas os servos de Deus chegaram e Raabe os recebeu. Não deixou que eles fossem para outra casa. Com certeza eles iriam, se ela não tivesse permitido. Quando recebemos os servos do Senhor em nossa casa, recebemos o próprio Senhor. Está em João 13, 20. E o Senhor, ele vem em nossa casa para proteger, é claro. O Senhor em nossa casa, mal nenhum chega. O Senhor é valente, o Senhor é forte, o Senhor é o leão da tribo de Judá. Então ninguém desafia os servos do Senhor. Ninguém desafia uma casa onde o Senhor está presente. Porque o Senhor toma conta dessa guerra, desse desafio. Então nós queremos esta bênção para você neste momento. A segunda lição, ainda em 2 Coríntios 5, 20, diz assim: somos embaixadores por Cristo. Só para concluir esse primeiro ponto. Então, cada pessoa, cada missionário que chega na sua casa, um evangelista, ele é um embaixador por Cristo. E, inclusive, tem uma organização na nossa igreja chamada Embaixadores do Rei, e nós temos esse verso decorado, eles decoram esse verso, porque nós somos embaixadores por Cristo, representantes de Cristo aqui neste mundo e em sua casa agora. Segunda lição, precisamos ser firmes em nossa fé, no Deus vivo. A fé tem que ser em Deus, no Deus vivo, para a nossa proteção e libertação, mas também devemos interceder por nossa família. Em Josué 2, de 12 a 14, Raabe intercede, ela quer a bênção para ela quer proteção para ela, mas ela não deixa ninguém da sua família de fora. Ela é um exemplo maravilhoso para nós, para cada chefe de família, para cada dona de casa, nesse momento que está ouvindo, para que você seja um intercessor, uma intercessora pela sua família. Então, agora, jurem pelo nome do Senhor, ela disse para os homens, e prometam que vocês vão ser bons com a minha família. Salvem o meu pai, verso 13 do capítulo 2. Salvem a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que matem. Os homens responderam, nós prometemos. Fique certa de que nós cumpriremos essa promessa. Olha, nós pais, vocês mães, devemos ser intercessores por nossos filhos. Nós devemos lutar pela proteção da nossa família, pela proteção dos nossos filhos, dos nossos pais. Quem já tem pais idosos, deve também, os pais dela certamente eram idosos, e ela intercede pelo pai e pela mãezinha dela.
Olha que exemplo maravilhoso para nós. Raabe propõe uma aliança de salvação para ela e para a sua família. Ela foi objetiva e ousada. Ela não deixou ninguém de fora. Pai, mãe, irmãos, irmãs, que alguém pode dizer, as mulheres não são consideradas, vamos deixar de fora. Eu quero as minhas irmãs também. E as famílias deles, ou seja, os cônjuges, os netos, bisnetos, toda a família. Ela foi objetiva, ela foi ousada, ela incluiu todos de sua casa, os seus bens, pedindo proteção e livramento do Senhor. E por que Deus aceitou essa aliança com Raabe? Por que será? Ela era prostituta, ela não era membro da igreja, não era do povo de Deus. Tanta gente de uma posição que se considerava melhor, tem gente que acha que porque não tem essa prática é melhor do que os outros, né? Não é não. Mas Deus ele aceitou essa aliança com Raabe por quê? Resposta: porque Deus faz aliança com quem aceita a aliança dele. É isso aí, meu querido amigo, minha querida amiga. Deus sabe quem vai fazer aliança com ele e quem não vai. É claro que ele não interfere na vontade da pessoa. Ele dá o livre-arbítrio, sim, mas ele sabe, se uma pessoa que se acha melhor do que os outros não vai fazer aliança com ele, então ele vai fazer aquela aliança com aquele que já se considera humilde, se considera pecador. Mas mesmo você, que se acha importante, você pode fazer uma aliança com Deus. E Deus vai se agradar da sua aliança com ele e ele vai selar a aliança com você. Então Deus tem aliança com quem faz aliança com ele. Raabe foi uma intercessora, colocou-se entre Deus e sua família e assim conseguiu o livramento e a proteção para todos. É isso que estamos propondo para você neste momento, para a sua família, para a sua casa. Casas de paz, é isso aqui, é exatamente isso. Nós temos aí na playlist várias mensagens, Casas de Paz. Então você pode abrir e rever cada uma dessas reflexões, dessas mensagens. Raabe foi uma intercessora e você pode ser também. Você deve ser uma intercessora, você que é mulher, mãe, você homem, um intercessor pelos seus filhos. Aliança entre você e Deus. Deus e você. Sua casa e Deus. Deus e sua casa. Terceira lição. Confissão e profissão de fé são os sinais do nosso compromisso em nossa aliança com Deus. Josué capítulo 2, 17 a 21, tem aí o selo da aliança. Cumpriremos o juramento que você nos pediu. Amarre esse cordão vermelho na janela onde você nos fez descer. Junte dentro de sua casa todas as pessoas que você quer proteger. Então são os passos, os requisitos da aliança, os pontos, os critérios da aliança. Se você nos denunciar, você quebrou a aliança. Então não conte para ninguém. E Raabe respondeu, eu concordo. Assinou embaixo. Isso significa o quê? Significa compromisso. Significa professar a fé. Antes do batismo em nossa igreja, nós temos uma reunião chamada reunião de profissão de fé, que é o momento onde você é apresentado com muita alegria a toda a igreja, você vai fazer parte, e ali você confirma se você realmente quer ser um servo, uma serva de Deus e seguir para sempre o seu compromisso com Deus. Todo mundo que batiza, ou que batizou, ou que vai batizar numa igreja batista, precisa passar por esse momento, que significa dizer como Raabe, eu concordo. E Raabe amarrou o cordão, você não precisa amarrar cordão hoje, mas você precisa confessar. Romanos diz, se confessares com a tua boca, crendo de coração, serás salvo. Com esta atitude, Raabe reconhece Deus como o único Deus de sua vida, crendo que só Ele pode salvá-la e a sua família. Convidamos você agora
para que você também reconheça, se você ainda não reconheceu. Se você já reconheceu, reconheça de novo. Reafirme, reconsagre sua vida ao Senhor, para que você tenha requisitos cumpridos para a proteção da sua casa, para a libertação da sua família. Quarta e última lição, devemos buscar a proteção e libertação material. Sim, não é proibido buscar o material, mas não esqueça de buscar a libertação espiritual. Pois, que aproveita a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Raabe teve a saúde física dela preservada, a integridade física dela e da família preservadas. Mas ela não perdeu a oportunidade de ganhar a vida eterna, a proteção. Ela fez uma entrega do corpo, de corpo e alma. E assim toda a família dela. Raabe, até aquele momento, ela tinha vivido uma vida. Ela tinha vivido na prostituição, sem a libertação espiritual. Ela poderia continuar assim o resto da vida, como muita gente continua. Mas ao crer no Deus de Israel, ela decide mudar de vida, passar por uma verdadeira metamorfose, uma conversão. Nós usamos a palavra conversão. Sua origem, a origem de Raabe, era pagã, idólatra, mas ela foi liberta com o livramento daquela destruição. Ela também, naquele momento, passou a fazer parte do povo de Deus. Ela aprendeu sobre a fé, ela cresceu na fé, ela constituiu família, ela deixou de ser a prostituta Raabe. Sabe para quê? Para fazer parte da genealogia de Davi, o rei, e do próprio Jesus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Deus não rejeita ninguém, não discrimina ninguém. Ele levanta, ele tira a pessoa da condição que ela está e traz para a condição dele. Deus é rei. E quem está do lado dele vira príncipe e princesa no seu reino. Nós também, através desse projeto Casa de Paz, estamos em uma aliança definitiva com Deus e o seu povo. Em 2 Coríntios 5,17, diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acaba-se o que era velho, já chegou o que é novo. Aquele que está em Cristo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero encerrar contando mais uma história muito interessante. Todos nós podemos e devemos reconhecer que passamos por situações difíceis, mas o Senhor, Ele tem o poder de mudar todas as situações difíceis. E ninguém vai ter desculpa para dizer assim: eu não mudei porque Deus não me ajudou. Deus não me deu oportunidade, porque Deus dá oportunidade a todos. Se você se comprometer com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, crendo de todo o seu coração. Num recente estudo, um psiquiatra mostrou que o maior problema que os seus pacientes enfrentavam era o medo. Medo de acabar louco, medo de suicidar-se, medo da solidão, medo de sofrer do coração, medo de câncer, medo de desastres, medo da morte. Há pouco tempo esse estudo foi feito e serve como uma ilustração perfeitamente nesse momento. O nosso mundo está se tornando um mundo de pessoas medrosas. No tempo dessa pesquisa, não tinha chegado ainda o novo coronavírus, mas nós podemos acrescentar mais esse medo. O medo do coronavírus, do novo coronavírus ou do Covid-19. Quem não tem, né? Por isso estamos tomando todos os cuidados, claro. Mas a proteção perfeita, a proteção completa, vem somente de Deus. Através dos tempos, em todos os tempos de tribulações, tentações, privações e crises, Deus tem se empenhado
em mandar os seus servos, os seus espias, seus mensageiros, para encorajar os corações daqueles que o amam, daqueles que o buscam. A Bíblia está cheia de garantias do auxílio e do conforto de Deus em todas as formas de problemas que podem causar medo ou mal nos corações e nas casas. Agora mesmo, você pode ler a Bíblia na certeza de que Deus está presente para proteger, para libertar você, sua família. Se você e sua casa, sua família depositarem a sua fé no Senhor, confiança integral, o cristão pode olhar para o futuro sem medo e com toda a confiança e alegria, sem tristeza, sem desânimo, sem desespero, mesmo no mundo cheio de desânimo, cheio de tristeza, cheio de medo, porque o Senhor não falha na aliança dele conosco. Ele diz: todas as coisas passam, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías 48. Enquanto você pensa nessa mensagem, nesta decisão, nós vamos cantar o hino que tem como título Estou Seguro. É o 314 do nosso cantor cristão. Nós cantamos muito em nossas igrejas e você pode cantar também conosco neste momento. Estou seguro. Você pode cantar? Eu vou cantar. Estou seguro, porque já fiz meu compromisso com o Senhor. Então cantemos 314 do cantor cristão. Estou seguro. Amém, aleluia, glórias a Deus. Você pode avançar. A segunda estrofe diz: sempre avante vou. Continue cantando, continue louvando. Nós vamos encerrar com a nossa oração final. Sempre oramos por você, sempre oramos pela sua casa, pela sua família. Oramos pelos enfermos, pelas pessoas que estão passando por lutas e tribulações. Mas nós voltaremos. De 2 em 2 dias tem uma reunião nova aí para você. E você pode rever qualquer hora que você quiser, mandar para outras pessoas que você quiser esta mensagem também. A nossa oração de hoje é nesse sentido, pedindo ao Senhor proteção, fazendo o compromisso com o Senhor, o compromisso, o selo, a aliança, e pedindo nesse compromisso libertação e proteção para nós e para a nossa família. Se você quiser, pode repetir as palavras que eu vou falar aqui, ou ore do seu jeito, fazendo o seu compromisso com Deus. Oremos. Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro no poder do Espírito Santo e em nome do seu Filho Jesus Cristo, para que as alianças que eu fiz no passado em minha vida sejam quebradas agora. Todas as alianças que não pertencem ao Senhor, todos os compromissos que eu fiz que não agradam ao Senhor, eu quero encerrar agora diante do Senhor em nome de Jesus. Eu quero confessar com toda a minha fé que eu quero selar agora uma única aliança, um compromisso com o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, para sempre. E eu tenho certeza que o Senhor vai proteger e libertar a minha vida e a minha família, fisicamente, materialmente e espiritualmente. Oramos pedindo cura para os enfermos, conforto para os enlutados.
emprego, portas abertas de emprego para os desempregados. O Senhor sabe quais são as necessidades de cada irmão, irmã, amigo e amiga que está nos acompanhando agora nesta reunião. E eu oro em nome do Príncipe da Paz. No nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém. Obrigado a você pela atenção em mais esta reunião. Agradecemos a Deus, agradecemos a nossa congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, mantida pela PIB-RJ. Agradecemos a nossa equipe técnica, nosso diretor, Rogério Sampaio. Obrigado mais uma vez, sempre agradecendo. Agradecer também a você que está ligadinho aí, que está conectado, que já se inscreveu, que já compartilhou. Continue compartilhando, abra sua caixa de amigos e mande o link para todos, para que eles também participem e vejam quantas bênçãos o Senhor tem para nós. Um abraço e uma bênção do Senhor. Vamos encerrar declarando uma bênção de proteção e libertação do Senhor para a sua vida. Número 624 diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Eu peço essa bênção para mim, para minha família, para os meus irmãos, minhas irmãs, todos os ouvintes desta reunião. Agora, orando ao Deus Pai, no poder do Espírito Santo, no nome do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.